Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje eu tô aqui num palco bem diferente, o palco do Perspectivas 2024, para a gente fazer um episódio especial trazendo os principais destaques do evento. E para isso eu conto com a presença do Fernando Cavaletti, que é superintendente da área de Portfolio Specialist. Tudo bem, Cava? Bem-vindo. Tudo bem, Clarinha? Obrigado. Maravilha. E do Thiago Morgado, que é Portfolio Specialist aqui na Itaú Asset. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Clarinha? Vamos lá, que acho que hoje tem um conteúdo bacana para o pessoal. Legal. Bom, vamos começar esse papo com a percepção geral aqui do nosso economista-chefe, das mesas de gestão. Queria que vocês trouxessem um pouquinho do cenário, né? Ele foi mais otimista, mais pessimista, mais meio termo? Como é que foi a conversa inicial do nosso dia do Perspectivas 2024? Legal, Clarinha. Acho que foi bem legal, tá? Particularmente gostei muito do painel de multimercado. O Thomas, né, nosso economista-chefe, ele começou abrindo, falando de aprendizados, né, de 2023. Todo mundo sabe que foi um ano difícil para a indústria de fundos. Os mercados, né, os preços dos ativos jogaram muitas bolas de curva, né, para os gestores. E ele trouxe um ponto interessante, que é como nós saímos mais fortes, né, desse ano para encarar o ano de 2024, né, e quais foram esses aprendizados. Ele brincou com a questão dos 3 planetas, né, falando que geralmente existe um alinhamento dos planetas, né, que é juros, atividade e inflação. Por exemplo, você, com juros para cima, você freia a atividade, que por consequência freia a inflação. E o que a gente viu, muitos dados não consensuais, ou seja, saindo muitos dados em direções opostas esse ano, a gente viu que esses planetas desalinharam um pouco. Então, o juros estava alto, mas a atividade continuou forte. E mesmo assim, a inflação também mostrava alguns sinais de arrefecimento. Então, isso foi difícil leitura, né, porque não é sempre que isso acontece. Então, quando olha para o histórico, não aconteceu. E aí o primeiro aprendizado disso tudo que ele falou, que eu achei bem legal, é o seguinte: quando você tem dados para todos os lados, dados com direções opostas, que dizem, né, histórias diferentes, foca em quem toma a decisão, e não menos no dado e nos policymakers que tomam a decisão. Acho que foi um primeiro aprendizado importante aqui para o ano de 2023. O segundo aprendizado é o seguinte: não vamos só olhar para dentro de casa, falando de Brasil, que eventualmente, né, a gente não tem o fiscal super arrumado, só que ninguém no mundo pós-pandemia tem a situação fiscal, né, das contas públicas super arrumada. Então, no relativo, a gente até que está bem na foto. Então, vamos deixar de olhar só para dentro, né, de casa, e olhar o Brasil numa situação mais relativa com relação a outros pares. A Mari, né, ela até brincou, falou assim, no concurso de feiura, né, a gente talvez seja o menos feio nesse sentido. E faz sentido, né, porque muita gente achou que isso faria preço este ano, 2023, e não fez, né. Então esse foi o segundo aprendizado. E o terceiro aprendizado é que tem uma força estrutural benéfica para o Brasil, que o Thomas citou, né, que impacta balança comercial de uma forma positiva, impacta o real de uma forma positiva, né, uma apreciação do real, que também foi um consenso aqui dos gestores. Então, para finalizar, eu diria que assim, toda a conversa ela foi muito otimista, tá? Com o cenário externo e com isso arrastando um cenário positivo também para os emergentes, principalmente Brasil, né? A pergunta que fica é, depois de tantas indas e vindas de 2023, né, a gente já teve cenário de otimismo, aí cenário de pessimismo, uma série de coisas. Dessa vez esse otimismo vai de fato se confirmar? Dessa vez vai ser diferente? E essa foi a pergunta que o Thomas fez, né, para todos os gestores. Iniciou o debate dessa forma. Dessa vez vai ser diferente, pessoal? O que vocês acham? Legal, não, já estou bem ansiosa aqui para a gente entrar nos destaques e na cabeça dos gestores propriamente, né? Mas, Thiago, você teve a mesma percepção? Como é que foi? Acho que sim, claro. Acho que o Cava mencionou bastante aqui os principais aspectos que o Thomas trouxe desse ano desafiador, que foi o ano de 2023. E quando a gente começa a ouvir um pouco mais sobre a cabeça dos gestores olhando à frente, e aí eu acho que não tem como a gente não mencionar até um pouco do que a gente viu do comportamento dos preços dos ativos já em novembro desse ano, é uma cabeça bem positiva, na verdade, muito por conta, acho que, dos pilares e dos planetas aqui que o Cava comentou. Nos parece que há uma certa
convergência de opiniões, e aqui eu acho que não só de Itaú Asset, mas acho que do mercado geral, e de novo, né, o que a gente viu no comportamento de preços acho que reflete isso, de que a gente agora está acompanhando essa inflação vindo para baixo, chegando mais próximo aqui às metas, principalmente falando aqui dos bancos centrais de países desenvolvidos, né, que são quem efetivamente mexe em preços nos mercados. A gente vê essa atividade também diminuindo, né, menos resiliente do que a gente viu ao longo do ano, e isso tudo abre a grande discussão com relação agora a não mais em que nível que esses juros vai chegar, falando aqui especificamente dessas economias desenvolvidas, e acho que aqui dos Estados Unidos, mas sim agora a discussão é quando é que o Fed vai começar a cortar juros. E tudo isso aqui sobre uma dinâmica, né, e uma ótica de que tudo isso deve vir com uma probabilidade maior para o tal do cenário de soft landing, né, que o Fed com essa opção de, na verdade, começar a cortar juros com essa atividade aqui já vindo um pouco mais para baixo, então sem causar muita dor aqui do ponto de vista de desemprego e até para a própria atividade. E a gente sabe que, de maneira geral, quando a gente tem esse tipo de cenário nos mercados, os ativos tendem a performar muito bem. Não só os de países desenvolvidos, mas também dos mercados emergentes, que é onde a gente coloca aqui dentro dessa dinâmica, né? Então, eu acho que, embora a gente tenha essa cabeça um pouco mais consensual com relação a acreditar que em 2024 será diferente do ponto de vista de um otimismo, de uma melhor performance dos ativos, acho que é bacana de ver e acho que foi um grande aprendizado que é sempre legal de a gente contextualizar dentro da Itaú Asset, que esses gestores, eles olham para esse cenário, eles têm uma cabeça em termos de direcionamento parecida, mas eles buscam sempre explorar as teses de investimento de acordo com as características, com os processos de investimento e com o know-how de cada um deles, né? Com certeza, acho que essa é uma das grandes belezas desse modelo, né? E partindo aqui para as ideias propriamente dos gestores, Cava, para o Brasil, o que eles estavam enxergando? Então, todo mundo muito otimista, né, Clara? Só que eles manifestam isso de formas diferentes, né? Acho que é interessante. Então, por exemplo, né, você viu o Bruno Serra, aqui da família Janeiro, comentando que ele acha mais interessante, né, e vê uma simetria maior desse miolo, a ficar aplicado nesse miolo da curva de juros. Ou seja, acreditando que o budget, né, que a gente chama o orçamento de corte que o Banco Central pode fazer, pode ser maior, dado esses ventos favoráveis lá de fora, mas que também aqui, ventos favoráveis, né, domésticos aqui também. Ele citou bastante a desaceleração da inflação e com uma qualidade muito boa dessa desaceleração, né? Os núcleos muito bem comportados, principalmente os núcleos de serviço, né? Então, ele acredita que o Banco Central pode levar a taxa terminal abaixo do que está sendo precificado no mercado. Lembrando que isso, no começo do ciclo de corte, o mercado precificou uma taxa terminal próxima de 9, depois com o estresse que a gente viu nos meses subsequentes, ela chegou a ser precificada a 11 e agora está por volta de 10. Né? Então, é muito volátil, mas daqui para frente ele acredita que essa é a melhor maneira de pegar esse otimismo externo, falando aqui de Brasil propriamente dito. Né? Ele diz que gosta muito do BRL também, tá? Do real. E aí, obviamente, contra o dólar, né, por conta de uma série de razões estruturais, por conta de uma balança comercial boa. Ele citou bastante também questão de internalização, né, de receita de empresas de petróleo, uma série de coisas aqui, dividendos, que pode beneficiar aqui a nossa moeda. Tá? Bom, aí passando aqui para a Mariana, da gestora aqui da família Red Plus, ela também é otimista com o Brasil, gosta de ficar aplicada em juros, mas ela gosta mais da ponta mais curta. Então, a cabeça dela está voltada mais para uma possível aceleração, né, no pace de cortes do Banco Central, dado todas essas condições benéficas que a gente tem visto. Né? Ela acha que o Banco Central ele tem sido, né, super cauteloso, o Banco Central brasileiro. Eles ainda não reconheceram de uma forma bastante clara a evolução da inflação, quão boa foi essa evolução da inflação aqui, os núcleos super comportados. Citou que, claro, tem uma desancoragem ainda de inflação no longo prazo, mas ela acha que tem espaço, né, dando tudo certo, Europa, Estados Unidos indo nessa linha de cortar mais cedo do que a gente imaginava, que no Brasil há espaço para uma aceleração. Então ela gosta mais de ficar nessa parte mais curta aqui de juros, achando que o mercado pode precificar ainda uma probabilidade maior de aceleração e capturar esse valor. Uhum, certo. E quando a gente fala ali da família Optimus, né, com o Pablo, e também da família de fundos Artax
com o Bruno Bach. Thiago, o que você destacaria do posicionamento, né, e das ideias dos dois? Claro, né? Acho que, de novo, né? No mesma ótica aqui de otimismo com relação aos mercados internacional e também aqui no mercado local, quando a gente vai primeiro aqui para a família Artax, né, acho que o Bach comentou com relação a um otimismo que eles possuem com a classe de ativo renda variável aqui no mercado brasileiro, não de uma maneira generalizada, né, alguns cases aqui que a gente fala mais idiosincrático em alguns setores que eles gostam um pouco mais, então uma alocação de risco nesse sentido, e já mais aqui de um ponto de vista até internacional, né, algumas preocupações com relação a uma das características que a gente teve olhando para trás, e acho que também foi um dos grandes aprendizados, é que embora a gente consiga entender muito bem a dinâmica dos países aqui que podem ter espaço para cortar juros ou não, muitas vezes o que acontece, né, o movimento da curva de juros americana acaba fazendo bastante preço. Então aqui eles também têm uma opção muito grande para operar de maneiras relativas. Então, assim, posições mais aplicadas, né, vendidas em taxa nos Estados Unidos e compradas em taxas em alguns emergentes aqui, sobretudo na América Latina, tentando pegar um pouco desse diferencial, considerando que já foi precificado. O BAC também gosta aqui do BRL, mas para não ficar tão exposto a ponta aqui, se o dólar vai performar ou underperformar, ele prefere, por exemplo, fazer contra uma posição vendida no peso chileno, né, um país que fez a sua lição de casa, subiu bastante aqui a taxa de juros, a inflação está sob controle, a atividade está vindo para baixo, começou a acelerar no corte de juros, a moeda começou a sofrer, o Banco Central parou de cortar juros, não, né, diminuiu aqui a velocidade do corte de juros e tem todas as condições para que ele volte a acelerar, e se isso acontecer, a moeda também deve sofrer, né? Então, acho que o BAC tem essa cabeça de operar esse macro ainda de uma maneira um pouco mais relativa. Quando a gente vem mais aqui para o lado do Optimus, né, acho que o Pablo trouxe também uma preocupação que eu acho que é bacana de comentar com relação a toda a questão aqui da parte mais longa da curva de juros americana, sobretudo com relação à necessidade de financiamento de tesouro por conta, né, do déficit fiscal que a gente tem por lá, e aí ele não tem uma posição, uma cabeça tão construtiva com essa parte da curva lá nos Estados Unidos, enquanto ele olha para a Europa, né, com uma situação onde a atividade está mais baixa, a inflação também vindo para baixo, esse juros ali europeu tem perspectiva de cair, ele tem uma visão menos construtiva com a moeda, então vendido ali no euro, e ele gosta bastante do ien japonês, que foi uma moeda que performou muito mal nesse último ciclo, né? Os juros por lá ainda em território do nível de zero, performou muito mal, e ele entende que pode performar melhor nesse novo momento que a gente vai ter aí no ano de 2024. Certo. Então, tem bastante oportunidade na mesa, né? Mas agora, passando já para o nosso segundo painel do dia, falando mais de renda fixa e crédito, eu queria saber o que vocês destacam aqui das principais ideias dos gestores que participaram dessa conversa aqui com a gente. Outro painel muito interessante, Clarinha, mediado ali pelo Pedro, e ele já abriu trazendo um gráfico bem legal, né, mostrando aqui a fronteira eficiente da renda fixa em momentos de juro alto e juro baixo, né? Ele mostrou quando o juro, de forma estrutural, ele está mais baixo, você precisa correr mais risco, né, para você ter retornos, em busca de retornos melhores. E quando a gente está num patamar que é ainda uma renda fixa, um juro ainda num patamar alto, né, lembrando aqui que o Banco Central começou a cortar juro, mas ainda vai terminar, né, num terreno contracionista, acima do juro neutro, né, é o que todo mundo acredita. Então, um juro ainda próximo de 9, 9,5%, certo? Então, ainda é um juro relativamente alto. E nesses momentos, a renda fixa ainda é uma classe de ativo muito interessante, né, para 2024, porque ela é super eficiente, né, corre, de certa forma, menos riscos, né, do que fundos com posições muito agressivas, mas que trazem retornos super interessantes. Então, ele acabou frisando, assim, né, é um ano muito bom para renda fixa e, ao mesmo tempo, falou do espectro da renda fixa, né, que você tem risco de mercado, você tem crédito, aí só na classe de crédito você consegue quebrar também em algumas vertentes, né? E a beleza da renda fixa, que torna essa fronteira super eficiente num ambiente ainda de juros altos, é a combinação de tudo isso, né? Com certeza. Então foi bastante interessante a abertura do painel e essa provocação. Especialmente trazendo, né, bastante destaque para a nossa prateleira, né, que é bastante inovadora e completa, oferecendo qualquer tipo de produto ali adequado também ao risco e à expectativa de retorno aqui que cada investidor tem para o seu próprio portfólio, né? É isso, tem produto para todos os apetites. Com certeza.
E você, Thiago, o que você destaca também da parte de crédito agora falando? Eu acho que, né, como o Cava comentou, acho que foi bem bacana a maneira como eles colocaram desse espectro da renda fixa crédito e renda fixa ativa. E acho que falando especificamente de crédito, acho que algumas mensagens elas valem a gente pontuar um pouco. Acho que primeiro a Faiga mostrou em um gráfico que acho que é um contexto muito interessante que a gente tem, onde o prêmio, né, o spread de crédito, ele continua em níveis muito atrativos, mesmo com essa expectativa de uma Selic mais alta, o que torna uma expectativa de retorno muito interessante para essa classe de ativo. A gente teve um ano também, né, olhando para 2024, a perspectiva é muito positiva por esse contexto, mas olhando 2023 a gente sabe que a gente teve um ano bem desafiador do ponto de vista de alguns eventos de crédito, que trouxeram também resgates para a indústria de crédito de uma maneira geral e que criaram essas oportunidades de papéis muito atrativos, com yields interessantes e que tornam, né, essa classe de ativo muito bacana olhando para frente. Acho que outro ponto que eles também trouxeram do ponto de vista desse contexto de crédito que foi legal, foi toda a questão relacionada aos títulos de infraestrutura, que tem um benefício fiscal, que é uma coisa que, sobretudo, o investidor de pessoa física consegue capturar, né? Às vezes o investidor não faz a conta ali do retorno líquido de imposto de renda, né? Isso não é uma informação que está sempre ali pública e disponível, mas quando você faz essa conta, né, o benefício aqui fiscal realmente faz uma diferença bem grande e acho que é um produto, quando a gente fala de perspectivas para o ano que vem, acaba sendo também bem interessante. E acho que um terceiro ponto que vale mencionar, que eles trouxeram bastante também, é com relação à importância de você ter uma equipe bem qualificada para fazer essa gestão de crédito, que esteja antenado, que consiga entender as diferenças da característica específica de cada um desses papéis e consegue realmente explorar esse yield e essas oportunidades que a gente viu que eles comentaram bastante aqui ao longo da nossa manhã. Certo. E para encerrar o dia, a gente terminou aqui com um painel de renda variável. Eu queria falar mais um pouco da renda mais fixa. de crédito. Ou renda fixa, tá bom, vamos lá. E só para complementar o Morgado, a Faiga trouxe uma informação que relaciona, né, risco de mercado com crédito nesse chassi de produtos incentivados, né? A lei de ativos incentivados ela é relativamente recente, né? Ela data aqui de 2011. E ela citou que pela primeira vez, desde a promulgação da lei, a gente tem alinhado, né, uma expectativa de corte de juros, né, com spreads ainda elevados, ainda atrativos do ponto de vista de crédito. Então, um produto que combina as duas coisas, né, risco de mercado e risco de crédito, olhando para esses papéis de infraestrutura, né, de incentivados, é muito interessante aqui para 2024, né? Então, parece que as estrelas estão se alinhando um pouco para esse tipo de produto, para a gente ter ganhos interessantes no ano que vem. Legal, legal. A gente encerrou o dia, na verdade, né, com um painel de renda variável. Acho que é um tema que os investidores também estão super ávidos aí para saber, principalmente considerando o mês anterior que a gente teve. Todo mundo quer saber o que esperar para as ações no ano que vem. Como é que foi a discussão dentro do painel de renda variável, então? Foi bem interessante, né? Acho que a data da reunião, do nosso evento aqui foi bastante interessante, porque até um mês atrás a renda variável brasileira, que era o patinho feio, estava apanhando feio e fez um catch-up muito grande, né, no mês de novembro. Hoje, no acumulado do ano, já supera o CDI, por exemplo, né? E acho que o painel de renda variável ele focou muito no tem mais para andar, já andou tudo que tinha, qual que é o fôlego que essas bolsas têm. E o Koch, Rodrigo Koch ali do Optimus, ele abriu o painel dizendo que na ponta internacional, né, quando você olha o S&P 500 ali, bolsa americana, e o Eurostoxx na Europa, ele acha que tem muito pouco fôlego para continuar andando, né? Ele até frisou que não acha atrativo do ponto de vista de risco-retorno, né, com todas as probabilidades de cenário que a gente sabe que muda, né, que pode mudar, nesses preços atuais ficar posicionado, né, nesses dois mercados, né? Já, por outro lado, para emergentes, ele enxerga uma visão bem mais construtiva, né? A gente viu aí em novembro, né, principalmente o Brasil fez um catch-up muito grande, mas ele acha ainda que tem espaço para continuar andando, selecionando coisas dentro da Bolsa, né? Grande parte desse ganho esse ano do Ibovespa, ele, né, citou basicamente duas empresas aqui,
que somadas têm 15% de representatividade no índice, mas que corresponderam mais de 50% do ganho do Ibovespa esse ano. Então, para você encontrar, né, continuar ganhos, continuar tendo esse fôlego, você precisa olhar com um olhar um pouco mais minucioso para a Bolsa Brasileira. Né, acho que foi o Savariz, né, o Bruno Savariz aqui do Hunter, falou que tem oportunidades na Bolsa que ele enxerga CDI mais 30%, por exemplo, para o ano que vem. Né? Coisas que ficaram para trás e ainda tem um espaço para andar. Mas é preciso saber olhar. Né? Então, eles completaram dizendo que é menos beta, né, e mais alfa. Ou seja, é menos o índice em si e você achar coisas interessantes dentro do índice aqui na Bolsa Brasileira. Legal, legal. Eu trabalho minucioso, como você falou, garimpando ali as oportunidades que o mercado oferece, né? Não, perfeito, né? Acho que até complementando ali o que o Cava comentou da indústria local, né? Acho que o Savariz também trouxe muita informação da história a foto hoje ela é bonita, de renda variável no Brasil e no mundo, né? O Brasil aqui subindo mais de 15%, então a Bolsa Brasileira entregando retorno acima do CDI, o S&P subindo mais de 20%, você vai pegar ali Nasdaq subindo mais de 40%, mas é muito concentrado, né? Acho que o Cava deu exemplo aqui da concentração desse retorno da Bolsa local. Quando a gente vai lá para fora, né, tem um novo termo lá, que o Luiz também trouxe lá do Magnificent Seven, né, as 7 grandes empresas de tecnologia, que é mais de 90% do retorno da S&P vieram dessas empresas. Né? Então, acho que essa história de saber selecionar muito bem esses cases, ela faz uma diferença muito grande. Né? Acho que olhando nesse mercado internacional, do ponto de vista só de valuation, de uma maneira um pouco mais ampla, realmente parece, né, o conceito dos gestores é que muita coisa já foi. Acho que o Luiz aqui da família Asgard trouxe também muito uma perspectiva com relação ao setor de tecnologia, onde ele acredita que a disrupção, né, que a tecnologia, sobretudo por conta do tema de AI, de inteligência artificial traz para os negócios, ela ainda não é totalmente precificada, o crescimento que a gente pode ter, sobretudo empresas ligadas à infraestrutura dessa cadeia, de chip e tudo mais. Então, eles gostam bastante de algumas coisas nesses setores. Acho que a outra coisa legal do internacional que o pessoal trouxe aqui para a gente, o Koch comentando um pouco a respeito de China, né, com relação a uma preocupação não só de um ponto de vista aqui de crescimento, mas que os investidores, de maneira geral, têm questionado muito a questão da investibilidade, digamos assim, dos ativos da Bolsa Chinesa com relação a quanto essas empresas realmente estão compradas com seus acionistas internacionais e, no fim das contas, a gente acaba vendo muitos investidores preferindo ficar de fora desse mercado chinês, o que acaba sendo uma notícia muito interessante para a gente aqui no Brasil. Né? Quando a gente fala de mercado emergente, tira a China, né? Brasil acaba sendo um país que consegue capturar boa parte desses fluxos muito por conta da liquidez ali também, né? Então, acho que a gente teve esse aspecto internacional que foi legal e quando vem para o mercado brasileiro, eu acho que é isso, né? Assim, é uma cabeça construtiva, né? Eu citei aqui do pessoal do Artex, muito comprado, um risco relevante no produto hoje é a posição comprada em bolsa, no Optimus também, né? O Koch aqui tem uma carteira comprada em bolsa brasileira, mas de novo, né, muito aqui seleção de cases, né, coisas realmente bem micros, tem alguns setores, algumas empresas que trazem umas oportunidades bem bacanas ali para o time e eles preferem olhar muito mais para esses cases do que para o índice amplo. Né? Então, acho que é um pouco esses aprendizados que a gente acaba tendo de renda variável que a gente aprendeu um pouquinho hoje na manhã no painel do Perspectivas, o último painel do Perspectivas de hoje. E só para completar, Clarinha, para não perder o gancho, China, né, foi o Rodrigo Koch, se eu não me engano, que trouxe também, que por mais da questão da Bolsa Chinesa seja um ativo ruim, né, na visão dele, e a China, obviamente, está passando por um processo de desaceleração de crescimento, mas com os estímulos que estão sendo dados e o crescimento ainda alto, né, para padrões globais da China, vão deixar as commodities sustentadas ainda, o preço de commodities sustentado, o que é bom para a balança comercial brasileira, é bom para empresas, né, brasileiras na bolsa de commodities, que é um pedaço grande da nossa bolsa, da bolsa brasileira, são empresas de commodities, né? Então, apesar da China ter essa dificuldade para investimento lá, por questões de governança, uma desconfiança, né, dos investidores, mas a China ainda, na visão deles, e o Luiz do Asgard também corroborou com isso, traz uma sustentabilidade para os preços de commodities. O Luiz do Asgard gosta muito da parte de metais, né? Ele citou aqui mudanças também estruturais que a gente está passando, né? O aumento aí da penetração de carros elétricos e uma série de coisas que isso, né, traz aqui para o mundo de commodities. Então, eles enxergam com bons olhos ainda o setor na Bolsa.
Maravilha, maravilha. Acho que a gente conseguiu, então, aqui passar e transmitir para quem está nos assistindo os principais destaques desse evento, principal evento aqui anual da Itaú Asset. Tem muita coisa, né, além do que a gente falou aqui. Então, para você que quer acompanhar os painéis na íntegra, basta acessar o link da descrição desse episódio, em que você encontra as conversas completas. E eu gostaria de agradecer a presença do Cavalete e do Morgado aqui também comigo hoje para trazer esses destaques para vocês. A gente aqui agradece, Clarinha, obrigado pelo convite. Poder pelo menos trazer uma visão bem resumida, né, do que foi aqui Só uma palhinha. manhã de Acho que evento. é isso, é um desafio grande aí de conseguir condensar todo o conteúdo que a gente teve nessa manhã em alguns minutos aí de o pessoal entender um pouquinho da discussão, mas sem sombra de dúvida recomendo que vejam o evento completo, porque teve bastante coisa bacana. Mais uma vez, valeu pelo convite, Clarinha. Como a gente falou aqui, isso foi só um resumo, os principais destaques, mas vocês conseguem conferir todos os painéis na íntegra no nosso canal do YouTube e a gente se vê no próximo episódio.